Vamos partilhar uma canção nova, paz e esperança invadem a sua casa. Vamos partilhar uma canção nova, numa tarde de alegria, tarde em família. Estamos no Tarde em Família. Boa tarde, bem-vindos à emissão 51. Estamos quase a fazer um ano. Ouvintes da rádio, telespectadores, internautas, são aqueles que estão pela internet e que nos vão acompanhar também ao longo desta emissão de hoje, através da rádio 103.7 e através das operadoras que distribuem o sinal da TV Canção Nova. Naturalmente que hoje vamos falar sobre a família salesiana. Naturalmente porquê? Já vamos saber porque é que é naturalmente. Deus quer, o homem sonha, a obra nasce, diz Fernando Pessoa. Começa aqui este programa com esta frase do Mar Português, da obra Mensagem de Fernando Pessoa. Foi assim que aconteceu também com Dom Bosco. No dia 31, o programa Tarde em Família vai celebrar um ano, precisamente no dia de São João Bosco, fundador da Pia Sociedade São Francisco de Sales, mais conhecidos pelos salesianos, do qual a Canção Nova também faz parte. Salesianos de Dom Bosco. Este santo é considerado padroeiro dos jovens, o pai da juventude, pela sua entrega, pelo seu amor, pela sua dedicação aos jovens mais pobres e abandonados. Quando encontrava os jovens sem família, sem trabalho, nas ruas, procurava prevenir-se estas situações apoiando-os. Este trabalho intensificou-se também na sua ordenação, formando os oratórios. Um local onde podiam encontrar campos para jogar, salas e oficinas, dormitórios, refeitórios para os alunos internos e uma igreja para as orações, para o canto, para a catequese. Um sonho de Dom Bosco, que deu origem à família salesiana, à nossa família salesiana. Uma semente que brotou no chão árido. Para nos falar deste sonho, está aqui em estúdio o Delegado Nacional para a Família Salesiana, o Padre Joaquim Taveira, e o Paulo Zadinho, coordenador da comunidade Canção Nova, e também a Marta Nogueira, também aqui a fazer-nos companhia. Começo por saudar-se naturalmente o Padre Joaquim Taveira. Muito boa tarde, Padre Joaquim. Prazer tê-lo aqui na rádio, na televisão, no sistema Canção Nova, em casa de todos aqueles salesianos ou não que estão a acompanhar hoje a emissão da Rádio Canção Nova. Muito obrigado. E da televisão também. O prazer é meu. Quero também saudar o Paulo Zadinho, recém-chegado de Itália, não é? Paulo, sim, boa tarde. Chegámos os dois. Chegaram os dois. Está bem. Praticamente. Boa tarde para si também que nos acompanha na TV, na Rádio Canção Nova. É sempre bom estarmos aqui em família para falar de um tema tão belo que é, de facto, a nossa salesianidade, Dom Bosco na nossa vida, na vida da Igreja. Sim, senhor. E não ficou para a última, mas é a senhora mais importante, que é a Marta Nogueira. Boa tarde, Marta. Olá, boa tarde também é assim em casa. Já sabe que pode deixar a sua questão, a sua dúvida. Hoje que estamos a falar sobre Dom Bosco, esse santo que vai ser celebrado no final também deste mês e que tanto influenciou o Carisma Canção Nova. Então deixa a sua questão, o seu comentário, partilhe connosco lá na nossa live, facebook.com/CN Portugal. Muito bem. Quero dizer também que, como já sabe, a Canção Nova pertence à família salesiana desde 22 de janeiro de 2009. O fundador da comunidade salesiana, o padre Jonas Habib, que sempre foi um salesiano de raiz, sempre defendeu este carisma de Dom Bosco. Nas redes sociais, vamos voltar à Marta Nogueira mais para a frente. Quero também cumprimentar aqueles que nos estão a ouvir na Madeira e a ver na Madeira, nos Açores, enfim, um pouco por todo o Portugal. E quero começar por perguntar aqui ao Padre Joaquim Taveira, para aqueles que, enfim, estão em casa e não sabem quem foi Dom Bosco. Padre Joaquim, uma pergunta assim parece simples, mas se calhar não é simples pela complexidade. Quem foi Dom Bosco? Dom Bosco foi um santo do século XIX, um santo que se interessou vivamente pela juventude pobre e abandonada. Oriundo de Becchi, umas terras juntos, precisamente da zona de Turim, Casal Novo d'Asti, Dom Bosco teve um sonho, e esse sonho quis levá-lo à frente, quis levá-lo precisamente para atender
a toda aquela gente que na realidade, digamos, necessitava da sua presença. É, portanto, um santo que nos pode, ao mesmo tempo, também elucidar sobre aquilo que é verdadeiramente, digamos, o amor de Jesus para com os pobres, para com os mais abandonados, para com os mais marginalizados. Dom Bosco teve influência de alguém, já sabemos que teve influência de São Francisco de Sales, mas causou influência nesta atuação de Dom Bosco algum santo da Igreja para além deste que falei há pouco? Sim, Dom Bosco também teve uma influência de São Filipe Neri, não sei se recordam, concretamente São Filipe Neri foi também um santo italiano que se dedicou verdadeiramente também aos jovens, um santo muito alegre, um santo muito divertido, mas ao mesmo tempo um santo que tratou concretamente de criar, digamos, ambiente para salvar aquela juventude que o acompanhava. Depois também teve influência, precisamente, digamos, dos seus diretores espirituais, Mormento, diretor espiritual São José Cafasso, que na realidade o motivou precisamente a continuar, digamos, o seu grande desejo, motivado pelo sonho dos 9 anos. E depois há aquele lema que aqui na rádio, na televisão, aqui na Canção Nova, já nos habituámos a ouvir sempre: dai-me almas e ficar com o resto, não é? Não é? Essa é uma frase da Escritura. Melquisedeque, quando o rei de Salém, quando logo no princípio da Bíblia nós encontramos, ele tem umas guerras, precisamente, digamos, para defender também o seu património. Ele vence essas guerras, mas ao fim e ao cabo os despojos que ele quer não são despojos materiais. Quer as pessoas quer ficar com elas porque as quer salvar também. Então tem esta frase: dai-me almas, dai-me as pessoas e ficai com o resto. Dom Bosco tomou este slogan, diríamos nós assim, esta frase, e aplicou-a precisamente, digamos, à sua obra. Dai-me os jovens e ficai com o resto. Essa é uma frase, Paulo, que também nos habituamos a ouvir aqui na comunidade assim que chegamos aqui, não é? Nos primeiros dias ouvimos logo: dai-me almas e ficai com o resto. Sim, é de destacar também de Dom Bosco o interesse que ele tinha pela santidade da humanidade num todo, não é? Ao santificar os jovens, desde a mais tenra infância, dando-lhes também formação, dando-lhe uma profissão, fazendo deles homens honestos, não é? Homens retos, bons cidadãos. Desta forma ele ia alcançando, sem dúvida, a santidade da humanidade, não é? A santidade deste jovem que cresce, que gera família, que tem filhos, que produz vida, que produz frutos e que vai influenciando esta geração, este mundo novo. E a Canção Nova traz, na sua essência, o desejo de santidade, não só dos seus membros, mas também daqueles que acompanham os nossos programas, não é? Nós evangelizamos da meia-noite à meia-noite do outro dia. Nós falamos de Deus, nós falamos do Evangelho, nós propomos a santidade como meta de vida. Fazemos-la de várias formas, não é? Fazemos-la pelos meios de comunicação, fazemos-la pelos encontros de oração, fazemos-la pela formação também, pelos retiros, por olharmos para cada pessoa e percebermos que essa pessoa precisa de facto de chegar a esta meta, que é a meta da santidade. Isto é, sim, a tradução do dai-me almas e ficai com o resto. Padre Joaquim Taveira, há regras, não as regras de uma comunidade, há estas regras de viverem em comum, as regras típicas dos salesianos, não é? Explica-nos um bocadinho para aqueles que estão lá em casa e que ouvem falar dos salesianos e da comunidade Canção Nova, que é dos salesianos, e dos salesianos que estiveram reunidos no fim de semana aqui em Fátima e que ouviram a mensagem, uma mensagem para este ano. Que metas que se propõem através deste conjunto de regras dos salesianos? A meta fundamental é a salvação da juventude. Ou seja, a parte da Igreja que tocou aos salesianos é precisamente a juventude pobre. E então, as regras são estas: estar com os pobres, viver com eles. E cada vez mais, quando falamos em santidade, nós encontramos esse caminho de santidade dos salesianos hoje em estarem com os jovens,
Ou seja, a nossa santidade não é uma santidade feita à margem do que quer que seja das pessoas, não. É uma santidade vivida no meio dos jovens. É a santidade do pátio, diríamos nós. É a santidade daqueles que realmente, digamos, procuram prevenir também, digamos assim, o mal nos jovens, levando-os concretamente, digamos, a viverem o amor a Jesus Cristo. O que movimento, a regra fundamental dos salesianos é levar os jovens a Jesus. Esse é o fundamental. E a salvação dos jovens está precisamente nisso. E então, como há pouco disse, a porção, digamos assim, de igreja que nos tocou a nós viver mais fundamental é precisamente, digamos, esta juventude pobre e abandonada. Por isso, repare que nós vivemos com os jovens, nós vivemos para os jovens e precisamente aí santificamos também a nossa própria vida quando tratamos também de talentos. Aliás, eu lembro-me, ainda não estava aqui nesta comunidade, lembro-me que quando, em termos de igreja, se falava de jovens, vinha-me sempre à cabeça salesianos, ou as escolas, ou os colégios, ou as iniciativas dos salesianos. Os salesianos sempre tiveram esta propensão de ajudar todos, mas ajudar fundamentalmente a juventude, não é? Certo. Sem dúvida nenhuma. Quer dizer, essa é a nossa finalidade. Nós podemos ter outros géneros de apostolado marginais, diríamos assim, mas o nosso apostolado fundamental é a juventude. E uma juventude que nós encontramos não somente nos nossos colégios, mas encontramos também nos nossos centros juvenis, nos nossos oratórios, naquilo que na realidade são os nossos campos de trabalho, nas nossas paróquias. É a juventude que nós, digamos assim, perseguimos, no bom sentido da palavra, para salvar. É a juventude pobre, a juventude marginalizada, aquela juventude que hoje, mais do que nunca, necessita da nossa ação e da nossa própria vida no meio deles. Parece que estamos a ouvir falar, Paulo Assadinho, do Monsenhor Jonas Abib, não é? Com as regras, com aquele objetivo dos jovens, tanto em Portugal, sobretudo no Brasil, há 40 anos. Sim, o que eu acho bonito, a grande pérola preciosa que o Padre Jonas, o nosso fundador, deixou para a comunidade foi aquilo que ele aprendeu desde criança. Não é? Olha, falar de Dom Bosco e falar da Canção Nova, falar dos salesianos, falar da família salesiana que abraça, de alguma forma, e que perpassa o seu carisma específico com o carisma salesiano, com o carisma de Dom Bosco, não é? É perceber da aprendizagem que Deus foi fazendo, não é? Dom Bosco cresceu numa família, não é? E a presença da mãe Margarida, não é? Que é venerável e que lhe ensinou desde criança alguns traços que formam hoje o sistema preventivo que ele levou para os jovens daquela época, que ensinou os salesianos, os primeiros jovens que queriam ser como ele, não é? E, portanto, esses salesianos que se expandem pelo mundo chegam à América Latina, a primeira turma, não é? Que vai enviar para a América Latina. Na América Latina, em algum momento, o Padre Jonas conhece, não é? Também os salesianos, entra num colégio salesiano, quer ser sacerdote, vive esta experiência e passa para a Canção Nova, nas suas regras de vida, nas suas vivências próprias, nos seus documentos, aquilo que ele recebeu desde criança, que é salesianidade, ou seja, que é o carisma de Dom Bosco. Então, quando nós falamos deste ardor pela santidade, quando nós falamos de Dom Bosco, deste sistema preventivo, quando nós falamos da vivência do dia-a-dia de um salesiano, nós vamos falar muito da Canção Nova, porque foi o legado que o Padre deixou a nós, membros, para nós vivermos aquilo que ele aprendeu desde criança. Não é? Então eu até brinco que nós, enquanto família salesiana, se nós formos ver as nossas regras e compararmos com a do Padre Joaquim Taveira, elas são muito próximas. Se calhar até mais do que os cooperadores, se calhar até mais do que as filhas de Maria Auxiliadora. Porque, de facto, o Padre, a forma preventiva de nos levar a corresponder à vontade de Deus foi, de facto, traduzir de forma concreta no dia-a-dia, com jovens, como é que ele aprendeu a viver a sua fé, a sua santidade.
claro que não exclui aqui também a experiência concreta, carismática do Padre Jonas, e isso torna a especificidade da Canção Nova e a que, de facto, depois lhe dá uma raiz concreta como comunidade, como movimento na Igreja, e que depois se alia, de facto, à família salesiana, porque é impossível não cruzar os dois, né? O carisma salesiano com o carisma da Canção Nova. É impossível. Muitos ouvintes lá em casa, muitos telespectadores estão a perceber isto tudo, mas há outros que estão a pensar assim, afinal, o que é isto da prevenção? Mas que prevenção é esta, Padre Joaquim? Os salesianos são fundamentalmente educadores, ou procuram sê-lo. E então nós encontramos precisamente na educação 2 métodos possíveis de educar. Há o método usual, que é o método que se educa, o aluno falha e nós repreendemos. Mas Dom Bosco ia mais longe. Dom Bosco diz: nós devemos prevenir, digamos, que o aluno falhe. Nós devemos prevenir, precisamente, digamos, a sua queda. E isto veio precisamente quando ele, indo às prisões de Turim, onde estavam tantos jovens, em que o seu coração ficava realmente doente ao ver tanta juventude ali, que na realidade, digamos, não devia estar ali, devia estar a gozar a vida, devia estar cá fora a trabalhar. E então ele pensou: se nós conseguíssemos, antes de eles caírem e chegarem a entrar aqui nestas prisões, se conseguíssemos precisamente fazer com que eles não caíssem, então, na realidade, digamos, seriam muito mais felizes. E este é o sistema preventivo, o sistema que leva concretamente o educador não a castigar, diríamos assim, ou então a corrigir, para mitigarmos um pouco o termo, digamos, aquele que falhou, mas a prevenir a falha. E este é o chamado sistema preventivo. Claro que isto é de uma forma muito sintética, muito simples de explicar isto. Mas o sistema preventivo tem outras implicações muito, muito fortes. É, digamos, por exemplo, uma delas é aquilo que há pouco falava, a nossa presença no meio dos jovens. Que ali previne. Quando realmente o educador está com os jovens, quando o educador vive com eles, sente, digamos, o seu pulsar, então acontece concretamente que há uma empatia. E então, havendo uma empatia, há também ao mesmo tempo a diminuição da possibilidade do outro errar, porque o ajuda. E se estiver junto dele, vai concretamente também procurar que ele não falhe, vai procurar ajudá-lo a crescer, na verdade. Portanto, este é o sistema preventivo. Não é simplesmente o facto de prevenir a queda, é também ao mesmo tempo usar todos os meios capazes de que realmente ela não aconteça, e para isso é a nossa presença. O pátio é, digamos assim, o lugar teológico do salesiano. O lugar teológico do salesiano é precisamente, digamos, o pátio. E isto é que é muito importante, estar sempre com os jovens. É no pátio que se ganham, digamos assim, as grandes empatias com os alunos. É no pátio que se santificam também, ao mesmo tempo, esses mesmos alunos, através do contato com os salesianos. Portanto, esse é um sistema preventivo. É bastante complexo, mas, ao mesmo tempo, fácil de fazer, porque exige uma coisa tão simples, mas, ao mesmo tempo, tão difícil, que é amar verdadeiramente os jovens. Claro. Marta Nogueira, uma jovem que também é salesiana, claro, evidentemente. Como é que está a nossa internet? Como estão os nossos ouvintes e telespectadores aí a teclar lá em casa contigo? Temos aqui algumas participações da Maria Piedade, do Cláudio Bezerra, da Maria Oliveira, da Arminda Ribeiro, da Maria Lira Cabral, da Vera Lúcia Ferreira, de Telma Soares, da Maria Santos, de César Filho, e também aqui de João Afonso, ele que
que dá boa tarde à família Canção Nova e nos saúda desde o Algarve, da cidade de Olhão. Muito bem. E diz que Dom Bosco é um grande santo que amou a juventude. E pergunta, né, se não está enganado, que foi Dom Bosco que teve aquele maravilhoso sonho onde viu o barco de São Pedro a ser fustigado pelas ondas da adversidade. Não está enganada, não. Exato. Não está. Ele fala ainda que a o barca sonho de São das duas Pedro... colunas. Sim. Das duas colunas, É, então ele fala sobre isso, que ela se mantém firme. Exatamente. Dom Bosco teve esse sonho em que viu concretamente... O Dom Bosco vivia muito em igreja. A igreja para Dom Bosco era a sua mãe, ou seja, ele estava verdadeiramente, digamos, enamorado da igreja, tinha um amor grande ao Papa e a tudo isso. E então sentia também esses problemas e sabia que naquele momento, e aqueles momentos conturbados do século XIX, a igreja passava por maus bocados. Passava, inclusive, pela perseguição, passava por tudo isto. Queriam destruir completamente a igreja e ele sentia também, mesmo lá em Turim. O que acontece é que ele tem esse sonho e no sonho ele vê concretamente que a barca da igreja vem, digamos, e é ao mesmo tempo também, digamos, atacada por todo o lugar, por todas as partes, de um lado e do outro, etc. Até que, a certa altura, isto para resumir o sonho, aparece uma coluna que sai precisamente, digamos, do meio do mar, não é? do mar, e outra coluna também. Uma tem encimado a Eucaristia e noutro Maria Auxiliadora. Portanto, e então a barca de Pedro, a barca da igreja, entra ali e ali fica ancorada precisamente, digamos, nessas duas grandes colunas que são também hoje, como já no tempo de Dom Bosco, grandes colunas dos salesianos. Sim. O amor a Nossa Senhora e o amor à Santíssima Eucaristia. Sim. Paulo, podemos, voltando aqui atrás ainda à educação preventiva, encontramos esses traços também aqui na comunidade Canção Nova. Sim, porque acima de tudo a grande meta da Canção Nova é promover, não é? E formar homens novos para um mundo novo. Portanto, em primeiro lugar, nós podemos traduzir a educação, o sistema preventivo de Dom Bosco nestes homens novos, não é? Que de facto são encontrados, são amados, percebem o amor em si e evitam cair no mal. Não é? Então a ideia é, de facto, na Canção Nova nós darmos sempre valor à pessoa, à vida, àquilo que ela tem de melhor. Não é? Porque a pessoa é a imagem e semelhança da Santíssima Trindade. Não é? E o Deus que no Gênesis viu que era muito boa, não era só boa. Ao contrário do cão, ao contrário da natureza. E por isso o sistema preventivo passa por nós irmos trazendo o bem que existe em cada um de nós para que os homens novos surjam ao modelo do homem perfeito que é Jesus. Não é? E esta visão do homem novo para um mundo novo, de facto, perpassa o todo de Dom Bosco. Não é? O objetivo dele formar, de facto, esta geração santa, esta juventude santa, esta humanidade santa. E por isso não é só reprimindo. Claro, há que trazer a razoabilidade, há que ser firme, há que ser objetivo, mas é também, acima de tudo, perceber que a pessoa é capaz de promover o bem e de ser boa, capaz de trazer o melhor de si mesmo. Padre Joaquim, ideias novas para os jovens, projetos novos, iniciativas novas. Dom Bosco ainda assistiu a muitas coisas antes de falecer. Projetos que ele depois abraçou e que encontrou dificuldades, teve resistências de encarar os jovens desta maneira? Sim, sem dúvida nenhuma. Portanto, ele foi perseguido, inclusive até por colegas, que na realidade achavam uma loucura aquilo que ele estava a fazer com os jovens. Porque ele não tinha nada, ou seja, humanamente falando, ele não tinha nada, ou seja, não tinha meio subsistência, não tinha capacidades, inclusive, para construir grandes colégios, etc. O que ele tinha era uma vontade enorme, um amor inexaurível, precisamente pela juventude. E então, ele
tratou de fazer precisamente com os jovens aquilo que na realidade, digamos, não poderia fazer sozinho. E então uma das primeiras coisas que ele começa por fazer é agregar os jovens à sua obra. Ou seja, os jovens serão, concretamente, digamos, os próprios, digamos, fautores da obra que estava a nascer. E há um pequeno pormenor, mas isso é um pormenor, por exemplo, quando na sala de estudo, etc., havia os chamados decuriões, etc. Portanto, havia... Como ele não tinha precisamente pessoas que pudessem assistir, né, os alunos, para o silêncio, então vinham aqueles outros alunos que ajudavam os mais velhinhos, etc. Mas isso é um pormenor significante, porque a grande construção que ele vai fazer, reparem, a grande construção que ele vai fazer, que é a congregação salesiana, é feita com os jovens. É a única congregação na igreja que nasce assim, desta maneira. Portanto, ele nasce com os jovens são os protagonistas, precisamente, da congregação salesiana. São os jovens. Juntamente com, digamos, com Dom Bosco, naturalmente, mas sob orientação de Dom Bosco, mas são os jovens que são eles os protagonistas, precisamente, da construção. Sim. Né? De tal maneira, por exemplo, Dom Bosco mandava os jovens até, inclusive, estar fora, mandou muita gente para o seminário, por exemplo, no seminário de Turim. Mas o que é importante é que os jovens, de tal maneira, se agarraram a Dom Bosco, que diziam, é com Dom Bosco que nós queremos estar. Com a igreja, naturalmente, mas claro, através do carisma de Dom Bosco. E quando, não sei se estaria a adiantar já alguma coisa... Não, pode adiantar. Quando foi digamos, na pergunta que Dom Bosco faz a si próprio, olhando para o futuro, acerca, digamos, da própria congregação, daquela obra que estava a nascer, naturalmente que ele põe esse problema aos jovens e diz-lhes concretamente, e amanhã? E então, dos 19 jovens que ele reuniu, na verdade, todos disseram, nós queremos estar com Dom Bosco. E aí nasce concretamente a congregação salesiana. Portanto, que tem diferentes agrupamentos. Eu apercebi-me agora quando li a notícia neste final de semana que passou, fazendo referência aqui ao encontro que estava a ver aqui em Fátima, e fiz referência na leitura, apercebi-me que os salesianos são os salesianos, como nós costumamos entender a família salesiana, mas depois têm muitos ramos, digamos assim, incluindo a Canção Nova, claro. Exatamente. Depois de Dom Bosco, como digo, foi uma pessoa sempre dependente da Providência. A Providência era que geria Dom Bosco. Ainda agora, quando estivemos em Turim, olhando para aquela basílica de Nossa Senhora Auxiliadora, eu digo, como é que é possível um homem que não tem dinheiro fazer uma obra desta? Pronto. Ele, naturalmente, que vivia da Providência. No entanto, também tinha necessidade de ajudantes. E por isso ele vai fazer concretamente, digamos, com que muitas pessoas o ajudem. E nascem também diversos ramos da família salesiana. Mormente, os salesianos cooperadores, que naquela altura eram cooperadores salesianos, não é? Ajudavam Dom Bosco, e Dom Bosco não se limitava simplesmente a aceitar a sua ajuda, mas ao mesmo tempo orientava-os. Queria concretamente que ele vivesse aquele espírito salesiano que animava o próprio Dom Bosco. Isto é que é importante. Esse espírito salesiano. Depois vieram, digamos, outros ramos da família salesiana, os Adma, por exemplo, a Associação do Devoto Maria Auxiliadora, que é já mais uma facção, diríamos assim, desculpem o termo, digamos, devocional, que realmente, digamos, para incrementar o amor a Nossa Senhora, a reza do terço, etc., tudo isso. Outros, os próprios antigos alunos, vão ter com Dom Bosco e vão lhe dizer, nós queremos estar contigo, já como antigos alunos. E cria-se também o grupo dos salesianos, dos antigos alunos salesianos. Temos depois, mais tarde, outros, digamos, alunos que se tornam antigos alunos, que vão eles formar
digamos assim, outros órgãos, digamos assim, da família salesiana. Nós, neste momento, temos no mundo 31 grupos da família salesiana. Ou seja, temos um tronco de Dom Bosco e depois temos vários ramos que foram crescendo à medida que a comunidade foi abrindo também as suas portas. Exatamente. É isso mesmo. Quer dizer, portanto, eles foram levar esse espírito salesiano